Olá, boa noite. É com muita alegria estamos novamente aqui na Casa Espírita, Caminho da Nova Era, para juntos mais um momento de estudo, de aprendizado, com base no livro dos Médiuns. Hoje é o nosso 47º encontro, 12 de maio, aonde nós iniciamos junto um estudo do capítulo 15. O que nós vamos estudar hoje? Médiuns escreventes ou psicógrafos. Mas antes de começarmos, vou convidar os nossos participantes online do estudo. Hoje, essa semana, nós estreamos com as atividades mistas, né? Presenciais e online. Então, hoje nós temos a presença frequente do John, que eu estou convidando nesse momento, e também da Dulce, que eu vou fazer o convite agora para ela. Só um minutinho aqui. Você me tirou. Deixa eu fazer de novo aqui. Eu aceitei, convidei aqui. Alguém está com a câmera virada para cá. É a Dulce. Vira a câmera dela, John. Aqui, ó. Isso. Isso, já. Oi, Amy. Tudo bem? Seja bem-vinda. Pronto. Já estamos quase online. Eu acho que a Dulce, John não está conseguindo participar. Estou aceitando ele agora. Essas atividades. Pronto. John. Oi, Edi, seja bem-vinda. John, você já está online também. Estou quase online. Bom, ainda temos um tempinho. Dulce, seja bem-vinda. John, seja bem-vindo. É com muita alegria que nós hoje fazemos a estreia, hoje em 3 quadros, certo? Fazer um teste de áudio. Pessoal que está online, dá um joinha aí se o áudio estiver bom. Nós estamos testando um microfone de podcast. Então, se puder avisar. Ok. Bom, parece que está ok. Temos andamento. Bom, há 2 minutos, como é que estão os testes de uns convites? Ó, acabamos a resposta, está ok. Beleza. Então, muito obrigada. Então, vamos nos sintonizando na energia, pedindo, clamando a espiritualidade que nos intua, a espiritualidade amiga que se encontra aqui. E para fazermos essa vibração inicial, eu convido você, John, que faça a leitura do Evangelho, a oração inicial, para nós fazermos um apanhado. Já antes disso, para registrar no podcast, nós estamos aqui, eu, Cessuana, coordenando o estudo de hoje, uma das coordenadoras da SECNE. John é o diretor da Casa Espírita Caminho da Nova Era. Temos a presença da Dulce, que está colaborando, é médium da casa, com certeza uma das nossas coordenadoras, e mais o Luiz, que hoje também integra o nosso time de estudos. Agora, já apresentados, John, iniciemos as atividades.
Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso estudo do livro dos médiuns. Não lembro o número agora, depois eu arrumo na hora da edição. Uma enorme satisfação tê-los conosco, né? Esses que acompanham ao vivo e os que assistirão depois, que tem uma galera que estuda depois ali. Então vamos direcionar nosso pensamento à energia maior que nos rege, ao Mestre Amigo Jesus, os nossos mentores espirituais. Vamos direcionar energias também aos nossos obsessores, energias de amor e de perdão, bem como agradecer a presença de todos os espíritos afins que buscam as energias da instrução, do conhecimento. Conforme o merecimento de cada um, que possamos receber a benesse do entendimento, da ciência, da sapiência da interpretação e, mais do que isso, a ação em cima de tudo que é estudado aqui. Então, para abrir os trabalhos de hoje, possamos fazer a prece ensinada pelo nosso Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Você vai fazer uma leiturazinha? Vou abrir só para não ver o que abriu. Capítulo 5, Suicídio e a Loucura, item 16. Os principais incentivadores do suicídio e que levam o homem à fraqueza moral são descrença em alguma religião, a dúvida do que a vida continua após a morte, as ideias materialistas e a revolta contra os infortúnios da vida. Esse trechinho aqui já parece que foi providencial, eu abri aleatoriamente, né? E nos mostra aí que nós precisamos acreditar em algo, nos instruir, e assim a gente não cai nesta fraqueza do dia a dia. Isso acontece com todo ser humano, mas a gente se fortalece cada vez mais. Mas a palavra é sua. Então, só fazendo uma retrospectiva, nós fechamos na aula passada o capítulo 14, que fala dos médiuns, em que nós estudamos os médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitíveis ou impressionáveis, os médiuns que têm a mediunidade auditiva, falantes, videntes, sonâmbulos e curadores e pneumatógrafos. Então, essa gama de mediunidades foram tratadas na primeira etapa no capítulo 14. Hoje, esse capítulo que inauguramos, ele fala exatamente dos médiuns escreventes ou psicógrafos, que são os médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados e de pressentimentos. Bom, como a gente tem feito, vou fazer a leitura do item 178, que é o início desse capítulo, e a gente comenta, certo? De todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. É para ela que deve tender todos os nossos esforços, pois permite estabelecer com os espíritos relações tão constantes e regulares quanto as que existem entre nós. E devemos usá-la, sobretudo, porque é por seu intermédio que os espíritos melhor revelam sua natureza e seu grau de perfeição ou de inferioridade. Pela facilidade com que podem se exprimir nessa forma, dão-nos a conhecer seus pensamentos íntimos e, assim, nos colocam em condições de julgá-los e apreciar seu valor. Para o médium, esta é a faculdade mais passível
de ser desenvolvida com o exercício. Bom, o que traz essa introdução do capítulo? É uma informação de quão simples e presente é a psicografia, embora seja extremamente complexa, né? Ela nos chega de diferentes maneiras, mas ele nos alerta aqui que é uma faculdade passível de ser desenvolvida com exercício, porque ela pode ser de várias formas, como nós vamos ver aqui. Alguém tem algum comentário sobre esse primeiro item? John, você está aí com essa equação. Tenho. Eu tenho um comentário não é ótimo. Eu tenho um comentário sobre o item em relação, gente, que nós precisamos lembrar que nós estamos estudando um livro que já faz mais de 100 anos que foi codificado, digamos assim. Então, a gente precisa trazer para a nossa racionalidade o crivo, né, do que é plausível e o que tem acontecido ao decorrer dos tempos. Aqui ele mostra a psicografia, como se a psicografia pudesse ser desenvolvida, certo? Precisamos lembrar que se a pessoa não nasce com a mediunidade de psicografia, inclusive eu lembrei de um vídeo que eu assisti de uma série de uma galera espírita muito legal, o médium senta e fala, bom, agora pode vir, vem, que agora está na hora de escrever um best-seller espiritual. Se a pessoa não nasce com aquele, digamos, aquele programinha no HD que precisa fazer o download, não adianta você pegar uma caneta e querer escrever, certo? É muito importante salientar que a psicografia, embora aqui ela é colocada como o estabelecimento da relação constante com os espíritos e colocada como completa, nós precisamos também compreender que quem escreve é um ser hominal, um homem, uma mulher, um médium escrevente. Então, assim, é sempre bom ter cuidado na hora da psicografia, né? Porque é um trabalho que precisa ser sério, precisa ser feito com um médium sério, porque nós, para quem não tem evidência, clarividência, fica muito difícil realmente um espírito que trouxe essa mensagem para mim. Será que não tem a ideia do médium ali junto? Então, isso que eu gosto de trazer, sempre salientando a importância da seriedade desse trabalho. É isso aí. Algum comentário? Bom, eu acho que seus alertas são interessantes, John, mas quando ele fala aqui o desenvolvimento, eu quero entrar no conceito de desenvolvimento que é o desenvolvimento da própria faculdade também pode ser. Nós temos médiuns que têm mediunidade e não trabalham. A gente tem isso com frequência. Somos abordados por pessoas que dizem, eu sei que tem, mas eu não quero fazer isso agora. E tenta se esquivar da mediunidade. Eu acho que o desenvolvimento que ele quis aqui foi esse, embora teu alerta daquele grupo que faz alguns vídeos, aquele grupo espírita que faz alguns vídeos ironizando e trazendo informação de uma forma divertida, tem fundamento, não é realmente uma coisa, a psicografia, que eu sento aqui, hoje eu vou escrever, e pronto. Não, eu tenho condições de desenvolver minha mediunidade a partir de um processo de estudo, de frequência, num ambiente saudável, a minha mudança de conduta para que eu tenha informação vinda de espíritos coerente com vibrações, né? Eu cresci, porque exatamente, tu trouxe aqui o que é o desenvolvimento, o que a palavra desenvolvimento diz no dicionário. É ação ou efeito de desenvolver-se, desenvolução, crescimento,
progresso, adiantamento. Então, não é o conceito da palavra que a gente precisa prestar atenção e saber o quanto ela abarca nessa informação. Certo? Concorda? E tem algum comentário? Sim. Vamos lá. Só dando boa noite para quem entrou aqui, tivemos vários novos participantes. Mas sejam bem-vindos, eu não consigo ler todos os nomes. Diga lá, John. Os espíritos nos ensinam que mesmo a pessoa não nascendo com essa mediunidade, ela passa, às vezes, por algumas vidas, algumas experiências, trabalhando esse desenvolvimento até chegar na hora certa da psicografia. É isso o alerta aqui. Então, o desenvolvimento exato, é um estímulo naquilo que você já tem uma semente. É igual ao desenvolvimento de uma planta. Sem ter a semente, você não desenvolve. Chegamos num acordo? Chegamos num consenso. Luiz, tem alguma coisa para falar? Não, só gostaria de fazer um comentário complementar em relação a isso. Vamos lembrar o exemplo de Chico Xavier, né? Chico passou décadas treinando a sua psicografia para depois podê-la expor às pessoas, né? É um processo de aprendizado, de desenvolvimento, de refinamento da faculdade, até que a gente, de fato, consiga transmitir aquilo que a espiritualidade precisa transmitir, tá bom? Verdade. E outra coisa importante, né? Essa é uma faculdade, um tipo de mediunidade que requer que o médium tenha também um pouco de preparo pessoal, no sentido de conhecimento mesmo, né? De conhecimentos gerais, um pouquinho de estudo sobre os problemas do mundo, para que a espiritualidade possa ter condição de transmitir a sua mensagem. É a mesma coisa como fosse uma criança, né, gente? A gente não consegue, a gente precisa usar uma linguagem lúdica e um pouco diferenciada para uma criança. E assim o médium precisa se preparar também. Não é só o desenvolvimento da própria faculdade mediúnica, né? Mas os seus conhecimentos, o estudo, né, da psicologia humana, dos problemas sociais, de tudo isso que faz com que a espiritualidade chegue próximo da gente para se manifestar, é importante que o médium conheça um pouco. Tá bom? Eu lembrei, agora fazendo um adendo na fala do Luiz, eu lembrei agora, gente, nós assistimos uma entrevista muito legal sobre a história do Divaldo, e o Divaldo estava, quando estava desenvolvendo ali a psicografia, ele começou a escrever um livro, ele começou a se empolgar com aquele livro. Opa, já estava esperando o próximo capítulo. Aí chegou a Joana de Ângeles, com aquela coisa tão fofinha que ela tem, só que não, né? Que a bicha é brava, gente. Falou assim, vamos começar a escrever os capítulos todos fora da ordem, para que você lembre que essa obra não é sua, é dos espíritos. E aí terminou, ele leu a obra todinha, e o que ela mandou ele fazer? Colocou fogo na psicografia, gente. Então aí a gente começa a perceber que realmente é um aprendizado muito, muito grande. Vamos seguir? É realmente aprendizado. A Denise também lembrou da história do Divaldo. As histórias do Chico foram bem lembradas aqui por vocês para mostrar que o médium que hoje a gente enxerga com seus resultados, todo mundo valoriza, todo mundo enaltece, só quer ser atendido por aquele médium que está ali bombando na mídia ou no reconhecimento no universo espírita, não conhece, às vezes, a trajetória, o quanto foi para ir para frente e voltar, quantos passos foram dados até o alinhamento. Eu acho que é esse exatamente o alinhamento, o desenvolvimento que está alertado aqui. É esse crescimento pessoal e o crescimento na condição mediúnica. Foi muito, muito, muito frutífera a nossa reflexão de hoje, com todas as contribuições. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, embaixo tem um balãozinho com ponto de interrogação. Pode fazer a pergunta, lembrando que é único e exclusivamente relacionado ao tema da live, certo?
Tá certo. Então, John, já que você está empolgado hoje de falar, que tal você ler Médiuns Mecânicos para nós, o item 179? Ele é extenso, mas acho que aí dá para a gente fazer bastante conversa. Mecânicos, então. Médiuns mecânicos. Se examinarmos certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não podemos duvidar de que o espírito exerce uma ação direta sobre os objetos. A cesta, às vezes, se agita com tamanha violência que escapa das mãos dos médiuns. Algumas vezes se dirige a certas pessoas do círculo, até para lhes bater. Outras vezes, os movimentos testemunham um sentimento afetuoso. O mesmo acontece quando o lápis é colocado na mão. Muitas vezes é laçado longe, com força, ou a própria mão, como a cesta, agita-se convulsivamente e bate na mesa, com cólera. E isso quando o médium está na maior calma e se espanta de não ser senhor de si. Digamos de passagem que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são ouvidos convenientemente, afastam-se e outros tomam seu lugar. O espírito pode, pois, exprimir diretamente o seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto para o qual a mão do médium serve apenas de apoio, seja pela ação sobre a própria mão do médium. Quando o espírito age diretamente sobre a mão, dá-lhe um impulso completamente independente da vontade do médium. Ela avança sem interrupção e é revelia deste enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer e para quando ele termina. O que caracteriza o fenômeno nessa circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, neste caso, caracteriza o que chamamos de médiums passivos ou mecânicos. Essa faculdade é preciosa pelo fato de não deixar a menor dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Esse assunto é interessante porque ele traz duas informações, certo? Primeiro, eu fiz um desenhinho aqui. Ai, meu Cristo. Peço desculpa pelo tipo de desenho, mas a ideia é mostrar como é que era na época. Era um cesto que era amarrado uma caneta que ficava sobre um papel e os médiuns colocavam a mão aqui, ou seja, havia um objeto intermediário. E a mediunidade era quase de materialização, porque eles conseguiam produzir pela mediunidade deles a energia suficiente para que o espírito controlasse aquele objeto e produzisse as informações através dos lápis e canetas que estavam ali. Bom, isso era um tempo que a gente, inclusive, já estudou a evolução desse processo para o processo da psicografia mesmo nos capítulos anteriores. Até nós chegarmos aonde o médium, ao ter uma caneta na mão, às vezes o médium nem é ele que pega, no processo da psicografia, o médium em concentração, o espírito consegue fazer um acoplamento de pegar a caneta e fazer totalmente, transferir as suas informações enquanto o médium, como ele nos diz aqui, o médium não tem a menor consciência do que escreve, inconsciência absoluta. É por isso a condição de mecânica. E eu vejo que tem gente aqui bem interessada em fazer complemento e, inclusive, criticar a minha leitura. Esse foi o meu entendimento. Vamos lá, Luiz. Não, na realidade, não é criticar, não é... Contribuir. É que esse livro, além de ser um livro, vamos chamar assim, técnico, ele é um livro histórico, né? Vocês vão compreender o que eu vou dizer. Esse é um tipo de mediunidade que já está extremamente errado, né? Porque nós já avançamos tanto, né? Nós que
militamos nessa questão do espiritismo, nós todos, os médiuns, já avançaram tanto que hoje não é mais concebível que o médium seja completamente inconsciente, né? Porque é um processo de simbiose, é um processo de aprendizado conjunto, né? Então, hoje a psicografia, ela se dá aí, mas é importante que a gente conheça os primórdios disso e como é que esse fenômeno começou a se manifestar no mundo material para a gente compreender, né? Mas hoje em dia, esse tipo de fenômeno ele já é muito raro, praticamente inexistente, né? A grande parte dos médiuns que são psicógrafos hoje, eles são mais na questão da intuição ou da semiconsciência do que médiuns mecânicos. Que é uma espécie de médium de efeito físico, não deixa de ser. Uhum. E a produção do efeito físico se dava no experimento que eles fizeram com a cesta e a caneta, né? Mas era só para a gente compreender isso no contexto da história, né? À época isso era importante, porque esta era mais uma prova de que quem estava produzindo essas mensagens era algo inteligente fora da consciência do médium, né? Isso, e eles se utilizaram muito disso, a espiritualidade se utilizou muito para dizer assim, olha, nós existimos de fato, né? E para corroborar tudo aquilo que o Kardec tentou passar para as pessoas, escrever, codificar, né? Fazendo só um complemento na sua fala, Luiz. Gente, não pensem vocês que o Divaldo anda com uma pilha de papel e lápis, tá? Ele escreve no computador, gente. Não tem como, não tem condições. As coisas evoluem com o tempo, o médium evolui, os espíritos trazem esses ensinamentos, né? Então é só a gente pensar, só trazer a lógica, lá o contexto era outro, né? Não existia não existia computador, não existia essas coisas, era feito da forma que era feito, certo? Então, acho que é só isso mesmo, a gente só lembrei Não, disso. John, traga o desenho para melhorar o tá. meu, porque você botou o meu abaixo e foi fazer uma pesquisa no seu iPad para mostrar que cesta era essa Aqui, que ó, o Kardec trouxe de mostrar. registro. Peraí. Eu viro a câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegue. Não? Melhor tu trazer para frente. É melhor eu trago. Melhor trazer para frente, John. Isso aí. Olha lá. Dá para ver bem? Isso, dá para ter a ideia bem certinho do que é. Pronto. Certo. Bom, esse registro, as contribuições ali do Luiz é exatamente. E nós todas as vezes alertamos. Esse livro foi escrito em 1760. Você veja, é no início da segunda metade do século XVIII. Nós estamos no XXI. Então, tem toda uma história, e o Kardec, todas as vezes, quando ele compilou, ele foi o organizador, através de mensagens de espíritos vindo para ele ou através de outros médiuns, e sempre com o registro que o processo é uma evolução constante. Certo? E, bom, vamos seguir então. Médios intuitivos. Vamos lá, Lúcia? É o item 180. A transmissão do pensamento ocorre também por intermédio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma, uma vez que designamos sob este nome o espírito encarnado. O espírito estranho, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma, não a guia. Ele age sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sobre este impulso, dirige a mão e a mão dirige o lápis. Anotemos aqui uma coisa importante de se saber. É que o espírito estranho não se substitui à alma, porque não poderia deslocá-la, domina sem que saiba e lhe imprime sua vontade. Nesta circunstância, o papel da alma não é absolutamente positivo, pois é ela que recebe o pensamento do espírito e que o transmite. Nesta situação, o médium tem a consciência daquilo que escreve,
embora não seja seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Se assim é, dir-se-á, nada prova que seja de preferência o espírito estranho que escreve, ao invés do espírito do médium. A distinção, com efeito, algumas vezes é bastante difícil de fazer, mas pode ocorrer que isso pouco importe. Todavia, pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que não foi jamais preconcebido. Ele nasce à medida que se escreve e, frequentemente, é contrário à ideia prévia que se tinha formado. Pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do médium. O papel de um médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo atua como o faria um intérprete. Este, com efeito, para transmitir o pensamento, deve compreendê-lo, dele apropriar-se de alguma sorte para traduzi-lo fielmente. E, portanto, esse pensamento não é o seu, não faz mais que atravessar o seu cérebro. Tal é exatamente o papel do médium intuitivo. Bom, essa mensagem aqui corrobora aquela contribuição que o Luiz fez, que os médiuns hoje, a mediunidade hoje vem mais... O médium tem o domínio. E os espíritos que se assenhoram do médium é como diz a Aldenice aqui, ela traz aqui, o que ela disse? Traz a natureza dos espíritos que se comunicam. Claro, natureza do espírito que vai se comunicar, seja na questão mecânica, ou seja na questão intuitiva, seja em todas as questões, depende da vibração e da condição do médium. E algo que também o Luiz trouxe para nós, o desenvolvimento do médium, não só na esfera da mediunidade. Porque se eu me reduzir a um universo extremamente limitado de informações, eu não vou poder alcançar nada além disso. E aqui foi muito claro, porque ele diz assim, o médium age como um tradutor ou um intérprete. Só vou poder atuar. E aí eu estou me colocando na posição do médium intuitivo aqui, tentando entender o que o livro está nos trazendo. Se eu vou ser tradutor, eu preciso conhecer as palavras que são abordadas. Eu não posso ser um tradutor de português para uma pessoa que vem falar uma outra língua na esfera médica. Eu não entendo os termos médicos. Então, se eu vou trabalhar aqui, como tradutor, eu tenho que saber, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar conhecimento na área que eu estou. Não quero dizer que a gente tenha que espraiar, eu estou falando como limite. E intérprete, eu vou, na condição de médium, eu vou ter a intuição, vou ter que cuidar sobre aquilo que está sendo trazido e procurar ser o mais fiel na informação recebida. Isso é o que eu entendi. Vamos às coçação de mão aí, John, a do Luiz, quem vai primeiro? Minha fala é bem rápida. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado é o telefone sem fio. Ponto. Essa é a minha colocação. E tu, Luiz, tem algum complemento aqui para a gente não perder? Não, só corroborou o que você falou. De fato, você tem um arcabouço mínimo de conhecimento. Primeiro, você vai... Vamos levar em consideração o seguinte, gente, a comunicação sempre é de lá para cá, né? Então, eles vão precisar de pessoas que consigam transmitir com a maior fidelidade possível a mensagem que precisa ser passada. E quem eles vão escolher? Quem tiver mais condições de interpretar o que eles precisam dizer. Porque vamos levar em consideração o seguinte, né? No mundo espiritual não existe idioma, não existe fala, né? A linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento.
Então, eu preciso ter uma condição mínima de raciocínio sobre aquele assunto que o espírito precisa transmitir, para que eu possa ser um intérprete fiel daquilo que precisa ser transmitido. Bom? É isso aí. É verdade, perfeito. Eu lembrei de um comentário aqui, mas me perdi pensando no que você falou aí, e daqui a pouco volto o comentário. Bom, médiuns semimecânicos. Acho que é a minha vez de ler. Luiz, lê para nós. Posso ler? Vamos lá. Item 181. No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa dos dois gêneros, sente uma impulsão dada à sua mão, malgrado seu, mas ao mesmo tempo tem a consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato de escrever. No segundo, o precede. No terceiro, o acompanha. Estes últimos médiuns são os mais numerosos. Bom, aqui é a sequência da nossa análise, né? Ele está dizendo o que a gente vê com mais frequência. O médium mantém a consciência e o processo da psicografia se dá pelo movimento de mão. Com o Chico acontecia muito isso. Eu me lembro de uma das vezes que eu consegui entrar na casa lá, no centro espírita, e todo mundo reporta aquela posição do Chico. Ele estava em oração e mantinha a mão dele com aquela flexibilização da participação do espírito, porque muitas vezes ele acompanhava ou ele recebia na intuição a informação de que para quem que era. Porque uma das oportunidades, e a gente também vê relatos, que ele terminava cansado de escrever páginas e páginas e ele mostrava a pessoa para quem era aquela informação. Certo? E eu vejo esse semimecânico uma presença ainda bem constante, porque de vez em quando a gente aqui na casa tem a oportunidade de ver uma situação como essa, porque a mudança da caligrafia também. Acontece, o médium não vê, às vezes, o que está escrevendo, ele acompanha, e a mudança da caligrafia de uma participação de um médium ou outro é o que acontece. Mas alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que eu vou compartilhar aqui uma experiência, digamos assim. Quando eu comecei a desenvolver a psicografia, eu sentia muita dor, não sabia o que era. Eu sou canhoto, e eu sentia muita dor no braço, no braço direito, bastante dor, assim. E o meu mentor espiritual disse para eu pegar alguma coisa para escrever. E eu falei, não quero isso. Como é que história é essa que eu vou pegar minha mão e sair escrevendo? Não é bem assim, que o negócio é diferente. E foi para realmente me mostrar que tudo que eu estava vivendo era real. Mas era isso. Começava com, digamos assim, a intuição de que eu necessitava pegar algo para escrever. E aí o tempo foi passando, a mãe começou a perceber as minhas situações, e ela mesmo trazia o papel, caneta, lápis, e eu comecei a entender que não era bem loucura da minha cabeça, porque eu sou canhoto e na maioria das vezes, 99,99%, os espíritos que traziam as comunicações via psicografia não eram canhotos e a caligrafia não era minha. Eu falava, poxa, interessante esse negócio. Então, só essa experiência mesmo, só compartilhar com vocês. Mais algum comentário? Eu só lembrei o comentário do médium intuitivo que eu queria fazer, do processo evolutivo da mediunidade. Se nós lembrarmos, eu venho de uma cidade pequena, e na cidade pequena, na minha época de menina, tinha muitas benzedeiras, as remedieiras. Está voltando, né? É claro, está voltando porque a gente está voltando. Elas já estão voltando, na verdade, para a Terra, por isso, né?
não sou tão velha assim. Mas a gente percebe que muitas vezes elas só poderiam fazer aquilo porque eram pessoas donas de casa, sem muito estudo, sem muito conhecimento. Às vezes, o que faziam? Elas acabavam aprendendo a lidar com as ervas, o foco na religiosidade delas, certo? Então, todo o processo da evolução da mediunidade, que registra aqui o livro e a literatura espírita, que agrega informação, porque a gente estava, inclusive, conversando antes da aula de hoje. Esse livro é o livro que Kardec codificou. Ele é uma base, mas hoje nós temos uma gama de livros que complementam e auxiliam com informações, com linguagem mais palatável, mais fácil absorção, porque essa minha versão aqui, ela é bem boazinha, mas tem alguns que vêm um português arcaico do tempo de 1900 e bolinha, que é difícil de compreender. Não porque a mensagem é difícil, mas a forma com que a estrutura verbal, a estrutura gramatical das frases judiam. Eu lembrei de uma coisa. Já me deparei com situações, né, em que estávamos entre médiums, numa outra casa espírita que nós trabalhávamos, e eu percebi que as pessoas se esforçavam muito para escrever com um português muito rebuscado. E os espíritos, quando trazem mensagens, gente, eles não buscam trazer as mensagens com as palavras difíceis. Se eles vêm trazer uma mensagem, eles querem que seja de uma forma fácil de compreensão, na linguagem atual que nós vivemos, né? Então, eu acho que tem realmente tudo muito a ver até com o que o Luiz colocou para nós aqui sobre a instrução do médium, né? Isso é tão verdadeiro, John, você me puxou outro gancho. Se nós olharmos Memórias de um Suicida, foi o Camilo que faz, que é o autor, o que conta a história para médium psicógrafo. Ele era um português. E ele vinha da época de bolinhas, certo? 1800 e pouco. É modo de dizer, John, para dizer que é muito antigo. E ele não usa aquele português de Portugal com todas aquelas expressões, ele não usa aquela estrutura, linguagem. Ele escreveu com o linguajar nosso da época do livro. E é bem interessante da gente compreender. Esse é um diálogo bem favorável como exemplo desse momento. Vamos lá? Seguimos. Quanto nós temos ainda? Eu acho que dá para terminar ali até os médiuns de pressentimento. Acho que vai dar o capítulo inteiro. Uhum. Médiuns inspirados. Como eu tenho falado mais, Dulce, lê para nós. Médiuns inspirados. Toda pessoa que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Como se vê, é uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é ainda menos sensível, porque nos inspirados é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio do que é sugerido. O que caracteriza este último, sobretudo, é a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam no bem ou no mal. Porém, ela é antes daqueles que nos querem bem e dos quais, frequentemente, por erro, não seguimos os conselhos. Se aplica a todas as circunstâncias da vida. Nas resoluções que devemos tomar sobre esse aspecto, pode-se dizer que todo mundo é médium, porque não há pessoa que não tenha seus espíritos protetores e familiares que fazem todos os esforços para sugerirem
aos seus protegidos pensamentos salutares. Se se está bem compenetrado desta verdade, mais frequentemente se recorreria à inspiração do seu anjo da guarda, nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Que se o invoque, pois, com fervor e confiança, em caso de necessidade, e com muita frequência ficar-se-á espantado com as ideias que surgirão, como por encantamento, seja que se tenha um partido a tomar, seja que se tenha alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia vier, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é uma ideia estranha é que, se ela estivesse na mente dela, se seria sempre Senhor, e não haveria razão para que não se mantivesse à vontade. Aquele que não é cego, quando quer ver, não tem senão que abrir os olhos para ver. Igualmente, aquele que tem ideias as tem sempre à sua disposição. Se não lhe vem à sua vontade, é porque está obrigado a uri-las, alhures, e que não o seu interior. Pode-se ainda incluir nesta categoria as pessoas que, sem estarem dotadas de uma inteligência excepcional e sem sair do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente uma facilidade de concepção e elocução fora de costume e, em certos casos, o pressentimento das coisas futuras. Nesses momentos, que chamam justamente de inspiração, as ideias se derramam, se seguem, se encadeiam, por assim dizer, por elas mesmas e por um impulso involuntário, quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que o nosso espírito se desembaraça de um fardo. Bom, esse aqui tem tema, tem assunto para a gente conversar. Eu brinco, antes de falar do coisa. Eu acho que vamos ter que pegar mais uma rodada de chá depois dessa. Eu brinco, não sei se ainda tem. Eu brinco que essa é a minha mediunidade, a mediunidade palpiteira. Médium palpiteira. Eu sou médium palpiteira. E aqui, o primeiro ponto que eu chamo a atenção agora, falando sério, é quando ele diz aqui que todo mundo pode ser médium. Realmente, o problema é que nós qualificamos médium só aqueles que a gente dá aquele ar assim, do sobrenatural, do diferente, como se fosse algo assim fora do comum. Aquele que consegue fazer uma interlocução mais consciente. E aí é o nosso equívoco. A mediunidade que ele nos alerta aqui, essa intuição, o dia todo, se a gente não reconhecer essa capacidade de receber a intuição, nós poderemos chegar à prepotência de dizer, no momento de uma escolha, eu levei sorte e escolhi o melhor. No Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual é a pergunta agora, quando foi feita a pergunta para o espírito que estava respondendo, se os espíritos podem interferir na nossa vida. E a resposta que se tem é que eles influem tanto a ponto de nos conduzir. Não sei qual é a pergunta, se alguém sabe aqui, mas existe essa pergunta aqui, eu vou apontar para trazer para a próxima aula. Então, eu penso que essa inspiração, essa intuição, que não é nós temos um vínculo com o conceito de intuição ser o sexto sentido. O sexto sentido, que as mulheres são mais intuitivas e tal. Há uma briga de conceito entre os médiuns intuitivos no processo de intuição, que é aquela conexão feita para a hora da psicografia, e a inspiração, que é aquela coisa assim, será que eu vou por aqui? Não. Acho que vou, e acaba fazendo ali, se eu tivesse ido por lá, eu tinha me dado mal. Então, eu recebi uma inspiração. É esse o tipo de mediunidade que foi tratada aqui nesses 3 parágrafos que nós tivemos descritos aqui. Qual é a pergunta, John? Fale, comente.
Pergunta 466. Isso aí. É essa pergunta aquela que eu trouxe, né? Como é que é a pergunta? Isso mesmo. Não é pergunta 466. Sumiu. Então tá, mas faça Sumiu o seu a questão. comentário sobre o médium inspirados, que é o que eu disse, o palpiteiro. Bom, eu fiz algumas anotações aqui. Primeira coisa, no início do item, está escrito o seguinte: toda pessoa que recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias prévias. Quem aqui nunca pensou assim, meu Deus, de repente bateu uma ideia aqui, né? Deu um palpite de que eu tenho que fazer determinada coisa, estranhas, coisas que não são comuns ao nosso pensamento. Mas tem aqui também dizendo que existem 2 tipos de estranhamentos, positivo e o negativo. E é aí que vem a história de que os médiuns, para pôr em prática a sua mediunidade, não só dentro das casas espíritas, mas nós somos médiuns dentro de qualquer ambiente, principalmente conosco, certo? Precisamos estar instruídos para que essas comunicações estranhas não sejam negativas. Porque às vezes a ideia parece ser maravilhosa, mas nada mais é do que uma cilada que os espíritos, eu não gosto de usar a palavra inferior, mas digamos que os espíritos assim, os atrapalhadinhos, digamos assim, conseguiram encontrar aí uma brecha e nós temos essas inspirações. Então, gente, sempre que a gente fala aqui também quanto à intervenção de um poder oculto, intervenção do poder oculto é bem menos sensível. Ela fala dessa diferença da mediunidade intuitiva e da intervenção do poder oculto. Para que haja a possibilidade de ter a intervenção, o que é intervir? Eu estou caminhando tranquilamente, alguém interviu na minha caminhada, colocou o braço para eu não passar, parou ali. Para que a gente possa utilizar essas inspirações, para ter essas intervenções, nós precisamos utilizar da instrução para poder também trabalhar dentro das casas espíritas, dentro de si mesmo, para a gente não passar uma informação para as pessoas, uma informação errada, gente. Porque muitos médiuns a gente vê assim que acontece mesmo. Falar, meu mentor espiritual disse que você precisa fazer isso. Meu caboclo disse que você precisa fazer aquilo. E às vezes não é dessa forma que precisa ser colocado. Inclusive, quando eu estava fazendo o estudo mediúnico com os espíritos, eles falaram, quanto menos você falar, melhor é. Se você sabe de uma informação, guarde para si. Se tiver que falar, fale para a pessoa. Mas quando tiver que falar mesmo. Porque as informações não vêm para que elas sejam passadas. Elas vêm para que nós possamos orar pela situação. Fazer prece pela pessoa. Não tem que chegar e falar para a pessoa assim, eu estou vendo que você está com uma doença. O que vai acontecer? Essa inspiração que nós tivemos vai fazer com que a pessoa se desespere, saia correndo, vá buscar qualquer tipo de coisa. Não, vamos ser sutis. Vamos utilizar essas inspirações para prece. Vamos emanar pensamento, que a pessoa tenha essa intuição, que o espírito protetor dela possa intuí-la de ir ao médico. A gente pode chegar e perguntar, fulano, como é que você está? Como é que está a saúde? Sutil, é sutil. Senão, vira uma banalidade. Adivinhação, exatamente. Né? Era isso que eu tinha que falar sobre o tema. Luiz, contribuições. Vamos lá. Só para a gente retomar aqui o contexto desse tipo de mediunidade, né? Que o Kardec resolveu chamar de mediunidade de médiuns inspirados.
para efeito aqui dos médiuns escreventes, né? Esse é um aspecto de, vamos dizer, de recebimento de informações mediante a inspiração para o médium, o que não significa dizer que o que a gente já discutiu aqui não seja fato, né? Esse processo ele não acontece só com o médium escrevendo. Na medida que nós formos avançar aqui no estudo, vocês vão ver que isso é fato. O que Kardec está fazendo nesse momento é explicando as classes de fenômenos que acontecem, né, com os médiuns escrevendo. Então, ele subclassificou esse tipo de mediunidade. Mas uma coisa importante que o John falou é sobre essa questão da informação, né? E aí eu vou me lembrar de uma passagem do mestre, e ele algumas vezes disse assim, olha, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Então é a primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? O que eu vou fazer com essa informação? Essa informação vai ter um bom impacto em quem precisa ouvir? Vai. Então eu vou transmitir. Ela não vai ter um bom impacto, então eu vou guardar ela para mim como aprendizado. Sabe? Essa, eu acho que é a grande questão que a gente precisa, independente do estudo do fenômeno, observar sempre, né? E aí, máximo do espiritismo, né? Semelhante atrai semelhante. Então, quando a gente fala, e isso não é uma coisa piegas, né? Quando a gente fala que o médium precisa ter estatura moral, que ele precisa tomar cuidado, que ele precisa se vigiar, não é porque a gente está dizendo que ele tem que ser bonzinho, é porque ele tem que ser prevenido, ele tem que se precaver por essa máxima do espiritismo. Semelhante atrai semelhante e trabalha com semelhante. Né? Isso é ensinamento dos espíritos, não foi nem o Allan Kardec que falou, né? Mas era só para a gente compreender o contexto desse tipo de inspiração, né? O João está certo, nem sempre a inspiração é para o bem. Verdade, obrigada pelas colocações. Eu me lembrei que, além do que o John falou, tem uma passagem do Chico que ele fala sobre verdades. Perguntaram a ele, acho que foi no Pinga Fogo, se ele poderia, ele deveria dizer a verdade. Não, foi numa fala dele, ele disse, nem sempre é necessário trazer a informação à tona, a verdade. Às vezes, você guardar ela produz mais resultados. E outra coisa que eu queria lembrar dessas qualificações, essas conceituações trazidas aqui por Kardec nesse livro, ele organizou para a gente refletir. E quando você fala em inspiração, é interessante pensar sobre a mediunidade para todas as pessoas, lembrando que, primeiro, o telefone toca de lá para cá. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos ou que nós sabemos que são inspiradas e trazem soluções na medicina, trazem soluções tecnológicas, ou a gente acha que uma pessoa que está aqui nesse processo, sem ter uma inspiração do plano superior, primeiro ponto, nós somos um rascunho de lá. A tecnologia, a literatura mostra que essa tecnologia... Esboço. É o esboço. Essa tecnologia que nós estamos desfrutando hoje e achando ela maravilhosa, ela passa de século no plano espiritual. Então, na hora dessas invenções, nas descobertas das curas, muitos cientistas, inventores, recebem tudo do desprendimento, ou seja lá de que forma, trazendo aquele coisa que nós chamamos de insight. E aí traz a solução. E quando a gente é materialista demais, a gente se acha dono de todas essas informações. Essas duas ressalvas que eu queria fazer e convidar o John. Dá tempo? Não dá tempo. Não dá tempo. Nós ficamos com o item 183 para o nosso encontro 48, porque nós já estamos a 6 minutos, nós entramos um pouquinho antes e a gente aprende também que o regramento é necessário para que possamos
compreender. E eu vou passar aqui, ou você vai passar nesse mesmo? O encerramento é com a oração feita pela nossa querida Dulce, agradecendo a participação de todos que aqui estiveram conosco. Dulce, por favor. Uma prece recebida pelo médium Francisco Xavier do livro Momentos de Ouro. Vencedores, ante as lutas da vida, quando o mundo te imponha ao espírito o gosto amargo da solidão e da derrota, ergue o pensamento a Deus e confia em Deus, porque Deus não te abandona e tomará tuas aflições e tuas lágrimas para alimentar com elas a luz da esperança, porque quase sempre é com a luz da esperança dos aparentemente vencidos que Deus ilumina o caminho dos vencedores, que estão sempre agindo e servindo na construção do mundo melhor. Que possamos ter um lindo final de semana, que possamos sempre estar conectados com os nossos mentores, com a nossa espiritualidade maior, que possamos receber toda a guiança e a proteção entre nós, nossos familiares, nossos amigos. Um excelente fim de semana e gratidão a todos pela presença. Até domingo com o Evangelho no Lar. Na casa Na da tua Dulce. casa. Com Todos certeza. convidados. E o John disse que vai fechar a noite de hoje. Como, John? Eu vou fechar lembrando, gente, que sempre que a gente está estudando aqui, né, não é uma aula, porque nós somos aprendizes, né? Nós estamos aqui. Quem está na frente da câmera não é porque sabe, tá? É porque é o primeiro que tem que ouvir. É isso. Então, e nós temos todos os dias a oportunidade de nos recriarmos. Somos frágeis como um vaso. E ontem tivemos aqui, a nossa médium palpiteira teve palpite de uma música que eu vou trazer hoje só para a gente finalizar aqui em forma de prece. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Que a cada dia nós possamos nos tornar um vaso melhor. Que assim seja. Gratidão. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.